Salve galera, beleza? Você está na Maré da História. A gente vai dar continuação aos nossos estudos sobre Casa Grande Senzala, terceiro capítulo sobre a influência portuguesa. E é a terceira vez que eu gravo esse vídeo, eu não acredito mais. Eu tinha acabado de postar o vídeo e o microfone parou de funcionar, e por isso que dessa vez eu vou gravar sem microfone. Hoje a gente vai falar então sobre a influência moura e judaica na formação do português e, por consequência, do colonizador e do brasileiro. A dualidade cultural e o caráter do português com ascendência sobre o domínio mouro. Ele vai dizer que o português, já com seu histórico de miscigenação pela própria geografia da península, né? Com tudo que a gente viu no vídeo passado, os celtas, os romanos, os germânicos, ele tem por si um sangue mouro. O português é de sangue mouro e, sobretudo, o português do século XVI e do século XVII, começo do século XVIII. Que a invasão moura e berbere não foi a primeira a alargar o pardo e o preto, ou os extremos meridionais da Europa, né? Então, não foi a partir daí que o português começou a se tornar pardo ou um pouco mais moreno, né? Mas que esse processo vai se acentuar com o mouro, que vai se tornar, em muitos casos, após a invasão, a reconquista, perdão, cristã, ali com muitas funções na peble, né, da sociedade, mas isso vai, como a gente vai ver, vai ter uma ascensão social da qual Portugal permitia, justamente pela sua falta de feudalismo, né? E que da peble vai emergir a ascendência de uma burguesia, e uma burguesia de sangue mouro e sangue judeu, que logo vai se mesclar com a elite, a gente vai ver, com a aristocracia. Esse fato explica não ter a aristocracia territorial em Portugal, Este fato explica não ter a aristocracia territorial em Portugal se ouriçado dos mesmos e duros preconceitos que os países de formação feudal, nem contra a burguesia, nem contra o judeu e nem contra o mouro, em particular. Debilitados sob a pressão dos latifúndios eclesiásticos, não pouco aristocratas das origens nórdicas foram buscar na classe média, impregnada de sangue mouro e hebreu, moça rica com quem casar. Ou seja, principalmente essa pequena nobreza, né, que vai colonizar o Brasil em grande parte, ele até vai citar mais para frente o nome de Duarte Pérez, impregnada de sangue mouro. E também outra coisa que é importante, que é aquela falta de feudalismo, é justamente esta mistura da etnia e da raça, né, assim, colocado também, dentro das classes sociais, a possibilidade de ascensão social, e que não era tão importante a questão da raça em si, mas sobretudo da religiosidade, como a gente viu, né? É até importante fazer um parênteses aqui, que teve um comentário falando, como que a colonização foi de origem branca, sem mulheres brancas, perdão, e o Gilberto Freire ao mesmo tempo afirma que é por meio da família. Bom, essa colonização sem mulheres brancas, sobretudo nos 30 primeiros anos e no primeiro século, com poucas mulheres brancas. Mas o nome do livro é justamente aqui, Casa Grande Senzala, a formação da sociedade patriarcal brasileira, né? E ele vai estudar justamente essa vinda da família aristocrata, né? E como que ela já vinha impregnada de miscigenação, de adultério, até a gente vai ver aqui com a questão da poligamia de influência moura, e como isso gerou uma tendência à miscigenação no Brasil também. E que a questão de raça não era tão importante, né, nessa família, tanto quanto a questão religiosa. E outro ponto também que é importante é justamente essa possibilidade de ascensão de classe, né? Durante o domínio mouro, a cultura indígena absorveu, indígena no caso portuguesa, da invasora larga série de valores que a gente vai ver. Então, uma coisa também que é importante deixar claro em vias de contexto é justamente que os mouros, né, eles são povos ali do norte da África, islamizados, que vão invadir a Península Ibérica em 711 com Tariq e vão ocupar até o século XV, mas isso vai perdendo espaço pela Reconquista. Então, ao sul maior influência, ao norte menor influência,
é importante saber desse contexto histórico para continuar. Então vamos ver algum alargamento dos valores por esse processo. O sangue de cultura moura viera para o Brasil. Grande como a influência do mouro dominador, não foi menor a do mouro cativo de guerra, depois do processo de reconquista, né? Então, seja durante a dominação moura ou cristã, ainda se exercia essa influência. Por exemplo, o verbo mourejar torna-se sinônimo de trabalho em língua portuguesa. Significativa a frase trabalhar como o mouro. Foi o mouro a grande força operária portuguesa, de técnico a lavrador. Bom, e ele vai então comentar a influência moura, sobretudo na questão da alimentação, né, e da agricultura. O algodão, o bicho da seda, a laranja, o abacaxi, a cana-de-açúcar, transportados depois para a Ilha de Madeira e para o Brasil. O mouro forneceu ao colonizador do Brasil os elementos técnicos da produção econômica da cana, né, a questão da cana que é muito importante, e sobretudo também das tecnologias como o moinho de água que chegaram na Europa, muito provavelmente por via da Península Ibérica, pela influência dos mouros, e isso aumentando a capacidade produtiva de Portugal, que nesse período ali da Reconquista vai ter até antes um grande potencial econômico na sua economia e vai perder espaço, a gente vai ver justamente mais para frente, com o incentivo da economia mercantil, né? E como que isso vai inclusive empobrecer uma elite e ela vai acabar se mesclando ali com o sangue mouro. A gente até viu uma citação nesse sentido. A questão das sesmarias, que vai permitir uma certa ascensão social e compra de terra por alguns judeus e mouros, mas eu não vou comentar tanto sobre isso. A poligamia dentro da cultura moura como forma de disseminação da etnia, da raça, mas também da cultura. Inúmeras famílias nobres que em Portugal, como na Espanha, absorveram o sangue árabe e mouro, cavaleiros, etc, etc. O que sucedeu com os mouros verifica-se também, em certo ponto, com os judeus, como a gente vai ver um pouco mais para frente aqui, os ditos cristãos novos, né? Porque quando os mouros invadiram a Península Ibérica, havia uma certa tolerância religiosa mediante o pagamento de imposto, houve uma comunidade judaica muito forte ali, bem presente, né? Os safadistas, e que isso também exerce grande influência na Península Ibérica, sangue semita, não só mouro, né? Mas também judaico. Nas guerras contra o mouro e contra Castela. Então a gente viu aqui também a importância, é meio dúbia essa relação, porque via-se o mouro como o outro, na medida que ele era o herege, né? O pecador, o muçulmano, assim como o judeu. Mas também tinha essa visão com o espanhol. Então, o português, a nacionalidade portuguesa, vai nascer de um sentimento religioso, a gente já viu, contra o mouro e o judeu, contra o herege também protestante, mas também contra o espanhol, que aí já não envolve tanta questão da heresia. Como que a questão da sesmaria, a lei de Dom Fernando contribuiu então para certa ascensão social que era permitida em Portugal por meio de um feudalismo não tão rígido, que alguns até questionam se houve ou não feudalismo, e como que a nobreza, após empobrecer e se misturar muito com sangue mouro, ela vai para cidades, não vai ter espaço dentro do comércio, como em outros lugares, que ela vai se aburguesar, então ela vai se burocratizar, pegando serviços mediante ao Estado, a corte, né? E isso é uma outra característica da nossa nobreza. E que os reis eles vão então se utilizar desse vago feudalismo, né, como diz o Gilberto Freire, para possível ascensão social dentro do reino, né? Inclusive para a questão dos fidalgos. Ele até faz um comentário aqui, ó, ser simplesmente fidalgo em Portugal não valia tanto como ser freire. Fidalgo é como filho de alguém, né? É o filho de algo que responde Dom Diniz nos fins da Idade Média, negando-lhes as honras de nobres, enquanto vivessem de ofício industrial ou de lavoura. É muito interessante essa questão do fidalgo, porque era para ser uma questão muito ligada a uma
uma casta, né, uma estratificação rígida de classe, como era na Idade Média. Mas aqui não se passa muito por conta das revoluções. A Revolução de Avis, por exemplo, né, de 1385, se não me falha a memória, 88, ou de 83, 85, eu não me lembro agora, mas, por exemplo, muitas famílias se tornavam fidalgas por meio desses processos de tomada de poder, de revoluções, de conflitos, como é o caso, se não me falha a memória também, da família do Pedro Álvares Cabral, que vai ganhar destaque ali na Revolução de Avis, a do Martim Afonso de Souza também, muitos ali ligados à monarquia de Avis, né? Esse estado se prolongou no Brasil. Depois de 5 séculos, não se havia estratificado as classes sociais em Portugal. Novas convicções de ter sido a sociedade portuguesa móvel e flutuante como nenhuma outra. Então, não quer dizer que era fácil, né, essa estratificação, mas era possível. Mais algumas observações sobre o comércio e também a possibilidade de ascensão social por meio da aventura, seja no comércio, os cristãos novos, né? A usúria também, né? A questão do crédito, que tinha a ver com mais calma, típica dos judeus, mas também da aventura, como esses povos nas guerras, nos combates aos mouros, no combate aos sarracenos, né? De modo geral, os judeus, os espanhóis. Isso possibilitava a ascensão social, inclusive títulos de nobreza, terras por Seis Marias, mas também a questão do comércio permitia essa ascensão. Então o Gilberto Freire vai falar de uma colonização heterogênea, né, já bem misturada quando chegou aqui, e fazer algumas críticas ao Oliveira Lima sobre a questão de uma elite branca, né, caucasiana, mas que ele fala que nem um pouco, né, que a elite portuguesa já era bem miscigenada. Ele vai fazer um estudo sobre os louros, né, os louros de Portugal, que eu não vou me esforçar tanto aqui. Então, a importância do mouro já cristianizado para adentrar na sociedade portuguesa, com atividades e ofícios, na primeira instância, seja como escravo ou como livre, de ferreiro, sapateiro, pedreiro, ourives, torneiro e muitas outras funções típicas das atividades urbanas, né? O comércio, a indústria, né? E também como atividades de artistas e, com o tempo, profissionais liberais, como médicos, advogados, professores, e como que eles estavam ligados justamente a essa noção de ofícios liberais com o tempo, né? A importância desses mouros em São Paulo, como nessas atividades como sapateiros, alfaiates, ferreiros, no começo da colonização. Em São Vicente também, ele vai fazer alguns comentários. E a entrada dos mouros na pequena nobreza, justamente essa pequena nobreza que vai ganhar terras como Seis Marias e capitanias. Ele cita o exemplo aqui do Duarte Coelho como um tipo de elite de pequena nobreza de sangue bem miscigenado, que é o capitão lá de São Vicente, né? E a questão do trato com os escravos e o trato com as mulheres também, que é muito importante aqui. Essa questão da intimidade caseira, vamos dizer assim, não é que não houvesse violência, mas que havia certa intimidade, entre aspas, como se fosse de casa, né? Típica da cultura moura, ou seja, a influência que o Moura exerceu no trato sobre a mulher e no trato sobre o escravizado dentro de casa, sobretudo, e a questão da moda também, né? Modas femininas, um ar mais oriental do que europeu. Tem outro livro lá dele, o Sobrados e Mucambos, que ele vai dizer como se deu o processo de europeização do Brasil, né? Foi bem tarde. A questão de algumas palavras, né, que eu já tinha comentado com al, como alface, alfagema, mas que é ligada à questão da agricultura, mas também coisas de hábitos como alfândega, né? É uma palavra também que vem daí, mas sofá, almofada, abajur, que são palavras ligadas a certos hábitos de casa, né? De um ambiente de casa. Então, a questão dos tapetes, das esteiras, a valorização dos banhos, dos chafariz, das telhas, ou seja, por uma casa arejada. A questão do azulejo é muito importante, né? Tanto interna como externamente. Esses desenhos mourísticos que a gente chama, a questão esses desenhos que lembram mesquitas em Portugal, né, e também no Brasil, e a questão da higiene, né? A importância do azulejo na higiene
da vida portuguesa, que era, como a gente viu no vídeo passado também, um tanto quanto mais avançada do que os povos do norte. O gosto pelo açúcar, né? O xadrez, ele vai comentar aqui também, a casa arejada de modo geral, mas na questão da culinária, as comidas bem gordurosas, o gosto pelo açúcar, óleo e o cuscuz, né? Tão comum aqui em São Paulo. O abuso do açúcar, da canela, das especiarias dentro da comida portuguesa. Então a influência moura, ele atribui a medicina, a higiene, a matemática, a arquitetura, as artes decorativas. E ele vai fazer mais alguns comentários sobre o azulejo, traço da cultura em que insistimos devido a uma íntima ligação com a higiene e a vida da família portuguesa e no Brasil. Anseio por limpeza, pela claridade, pela água, etc, etc. Higiene verdadeiramente felina dos maometanos, né? A casa portuguesa, né? Muito interessante esse comentário que ele faz aqui, ó. A casa portuguesa do sul, sempre caiada de frescor, contrasta com sua alva e franciscana com as do português do norte e do centro, suja, feia e emporcalhada. A questão da higiene do sul e do norte, né? E como que isso pode estar atribuído à influência moura mais ao sul do que ao centro e ao norte. Esse contraste em Portugal que é percebido. E por último, a questão da religião, né? Influência desse contato na religião portuguesa. Impossível conceber um cristianismo português ou luso-brasileiro sem a influência entre o devoto e o santo. Essa questão da intimidade, né, com o santo, com o menino Jesus. A gente vai ver um pouco mais sobre a importância das festas, como a festa junina aqui, né? Entre outras festas, a relação com o santo, o milagre e a questão da intimidade, né? Como a Santa Teresinha, que é quase uma santa de casa. Mas isso eu acho mais interessante, o trabalho do Sérgio Buarque. A gente vai ver também mais para frente nos estudos. Vai comentar mais sobre a influência judaica e sua presença na elite por meio, por exemplo, da agiotagem, né? Aquele processo de empobrecimento das pequenas nobrezas, mescla com comunidades judaicas e mouras já cristianizadas, levando sangue para dentro. E aqui, ó, Venhage que escreve que a agiotagem conseguiu monopolizar na Espanha e Portugal o suor e os trabalhos de toda a indústria do lavador, do armador e até mesmo a renda do Estado. O sangue da melhor nobreza em Portugal mesclou-se com a plutocracia hebraica pelo casamento de fidalgos ameaçados de ruína com as filhas de agiotas ricos, né? Então, por uma questão econômica, que a aristocracia acabou se aburguesando e se burocratizando também. Constitui-se os judeus em Portugal uma grande força sutil de influência pelo comércio, pela agiotagem, pelo exercício de cargos técnicos e administrativos, ligando sangue com a velha nobreza guerreira e territorial. Então a importância deles nesse rumo burguês e cosmopolita, né, de Portugal, e também a função de bacharelado, de legislativo, cientista, o professor, o intelectual. Ele até faz alguns comentários aqui sobre a importância, como a questão do óculos, né, como um símbolo de intelectual e uso por judeus ou cristãos novos, né, que são antigos judeus convertidos à força ou convertidos para português ver, né, por assim dizer, ao cristianismo. A influência israelita, muito do mercantilismo e do caráter de tendências portuguesas. A questão desse realismo português, né? Esse mercantilismo, esse realismo econômico de tratar a economia de maneira bem realista. Então eu acho que é isso, né? Essa marca que se deixa. O mais importante é tentar entender a marca que o mouro e o judeu deixa no sangue e na cultura portuguesa e como que isso se interpassa aqui no Brasil. E no próximo vídeo a gente vai comentar um pouco sobre a questão agrária de Portugal, a formação agrária e como que isso interfere na economia, na política, na nutrição, algumas crises,
e no mercantilismo português que tem relação com a cultura moura, beleza? Então é nóis, galera. Forte abraço, deixe seu comentário, se inscreve no canal se você gostou e deixa dicas de estudo aí. Bom domingo e é nóis. Aquele abraço.